É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço. A vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho neste sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Concluímos essa nossa semana de escuta à Palavra de Deus, de escutar aquilo que Deus nos fala e de atenção também àquilo que vai acontecendo à nossa volta. Jesus ontem nos pedia para sermos atentos aos sinais que muitas vezes nós precisamos saber ler e interpretar, e lembramos, não é, daquilo que o Concílio Vaticano II propôs a todos nós, essa capacidade de ler os sinais dos tempos. E lembrávamos nesse mês de outubro, o dia 11, festa de São João XXIII, que abriu o Concílio Vaticano II. E hoje nós celebramos a memória de São João Paulo II, que deu início aos tempos, digamos assim, de aprofundamento da vida do concílio, sendo aquele Papa que é o que vem, porque João Paulo I foram 33 dias, é esse Papa que vem depois da conclusão do concílio. Paulo VI foi eleito durante o período em que o concílio se desenvolvia e levou o concílio à conclusão. E São João Paulo II é esse santo que vai fazendo todo o esforço de colocar em prática com muita fidelidade aquilo que o concílio trouxe como sinal, como atenção, chamada de atenção para nós, para vivermos atentos aos sinais dos tempos. Portanto, hoje também concluímos essa semana agradecendo a Deus a vida deste Papa, que nos convidou a todos para não ter medo e abrir as portas ao Redentor. É isso que nós queremos fazer isso. Hoje, fazer esse momento de escuta a Jesus, que bate à nossa porta, e batendo à nossa porta nos convida à conversão. Abramos a nossa porta, abramos a nossa mente, o nosso coração a Jesus, o nosso Redentor. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de, com você, meditar a Palavra de Deus que o Evangelho hoje nos oferece, o Evangelho de Lucas no capítulo 13, versículos de 1 a 9, que a liturgia desta 29ª semana do Tempo Comum põe diante de nós. O Evangelho de ontem, como eu dizia, nos trazia aquela palavra de Jesus de estar atentos aos acontecimentos, aos sinais da hora da graça, do kairos, como vem dito na palavra grega do Evangelho. E hoje nós escutamos o que acontece. Vieram algumas pessoas trazendo notícias para Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Vejam só, Jesus está falando, está denunciando, está mostrando situações não corretas, falou do fermento, da hipocrisia dos fariseus. Jesus é um galileu, e agora chega alguém que diz assim para Jesus: olha aqui, você soube do que aconteceu com aqueles galileus? Quase que tem uma espécie de ameaça velada, né? Tem gente que faz ameaças veladas, né? Ah, você lembra, né, daquilo? Você lembra do que aconteceu com fulano, com Beltrano? Tem muita gente que tem essa capacidade de torturar os outros por meio de certas lembranças doídas e doloridas, torturas veladas. Ameaças veladas é o que está aqui acontecendo com Jesus, não é? Vem lembrar para Jesus o que aconteceu com alguns galileus. Os galileus sempre tinham a fama de gente que não cumpria bem a lei, é vista como gente revolucionária. Era assim que esse pessoal cá do centro via esse pessoal lá da região das fronteiras. Via deste modo. Agora, o que foi que tinha acontecido? É que Pilatos, né, mandou, portanto, matar esses galileus. Gente, isso era um crime, um pecado, essa violência de Pilatos. Pilatos era um violento.
quando a gente reza no credo que diz que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, a gente está tão longe na história que para a gente isso não diz mais nada. Pilatos era um governador judeu violento, vai lembrar isso Flávio Joséfo. E aqui essa página do Evangelho está mostrando isso. Gente, esses galileus estavam no templo. No lugar dos sacrifícios, os sacerdotes, mesmo se fosse tempo de inverno, pisavam ali de pé descalço. O ato que Pilatos mandou fazer foi um crime bárbaro, uma violência bárbara, um sacrilégio. Mas vocês já notaram que tem gente que desvirtua a realidade e faz de quem é culpado, faz da vítima culpada, em vez de olhar para a cara do agressor e denunciar o agressor? Essas pessoas estão contando o caso desses galileus como se dissesse assim, né, que esses galileus têm alguma culpa. A resposta para os fariseus é que esses homens morreram ali daquela forma é porque eles tinham pecado, é porque eles tinham culpa. Não existe pecado sem castigo. Eles foram castigados. Porque o que era que a crença popular esperava? Ora, se o templo é um lugar sagrado, aquele lugar é o lugar da morada de Deus, o que se esperaria era a violência de Deus, a resposta de Deus contra os soldados romanos e a resposta de Deus contra Pilatos. Mas não, quem pagou foram esses galileus. E agora, como estão dizendo a Jesus, apontando para Jesus, olha aí a sorte desses galileus e os faz culpados daquilo que eles tinham sofrido. Muitas vezes hoje em dia, não é? Há uma crítica dos costumes em cima da forma que as mulheres se vestem, etc. Eu sei que muitas vezes a gente poderia ter muito cuidado, né? Bem mais cuidado. Como se veste, como se porta, como se comporta, né? Tem coisas que realmente não levam em consideração a dignidade da gente. Mas tem gente que quer fazer uma mulher responsável pelo estupro que ela sofreu e diz, mas também vestida daquele jeito, passando por aquele lugar, e deixa de ver a violência em quem a estuprou, a mesma coisa com a pedofilia, não é? Mas essas menininhas, olha como já estão se vestindo isso. Quer dizer, deixa de olhar onde o problema está. Então Jesus aqui agora, hoje, ele vai então olhar para onde é que o problema está. Aí Jesus a resposta, vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Não fiquemos olhando para quem foi vítima dessa violência, achando que eles são mais pecadores do que os outros. Jesus, eu digo que não. Jesus libertou essas vítimas dessa segunda violência, que era olhar para eles julgando-os como culpados daquela sorte que eles tiveram. Mas Jesus também não se contenta simplesmente nisso, em olhar para aquela situação externamente. Jesus envolve a mim e a você que estamos olhando para essa cena, porque a gente não é simples espectador e juízes do que está acontecendo. Nós somos implicados neste processo. Quando a gente olha os acontecimentos sociais, não sei o que, a gente não deve olhar só, fulano, esse, aquele, aquilo outro. Não, a gente deve olhar para dentro da gente. Se rouba, se deturpa, se é violento, se é mau caráter, etc. A gente não olha só para fora, não. A gente deve fazer dessa situação um espelho, uma janela para a nossa alma. Vamos olhar para dentro. E Jesus olha para eles e diz, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Aqui agora a questão é para nós. E agora é Jesus mesmo que vai acrescentar e dizer, e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? O que é que todo mundo pensava desse acidente, dessa coisa? Que todo mundo olhava para aquelas pessoas e dizia, bom, se aconteceu isso com eles é porque eram pecadores, alguma coisa eles deviam ter feito. E os acusam. E Jesus diz, pensais que eram mais culpados do que todos os moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis todos morrer do mesmo modo. E aí Jesus contou para eles uma parábola. Gente, a parábola que Jesus conta é uma parábola para a nossa conversão. Qual é o desejo de Deus quando olha para um pecador? Não é negar que haja pecado.
Ele está olhando para esses que estão trazendo as situações, que estavam se pensando mais santos do que os outros. Olha, vocês também são pecadores. Jesus não esconde o pecado, que poderia haver pecado e falha naquela situação daquelas pessoas. Agora, eles não eram mais pecadores do que os outros. E eu e você que estamos ouvindo essa parábola devemos pensar, mas e eu? Estou vendo a vida e tudo o que acontece como uma oportunidade que me chama para a minha conversão? Ezequiel 33:11, Deus diz: não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Jesus, portanto, conta a parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A figueira era uma árvore que, inclusive, dá fruto 2 vezes por ano. Na época da primavera, primeiro vem os frutos e depois é que vem as folhas. No outono, de novo, essa árvore vai dar fruto. Ela é símbolo da abundância, da prosperidade, do bom gosto. Lembra lá no início da criação, é até das folhas dessa árvore que Adão se protege, esconde a sua nudez. Não é o apóstolo, não é que Natanael que vai estar lá de Bartolomeu, não é que vai estar debaixo da árvore de figo quando o Senhor o vê. O Senhor nos vê na nossa abundância, no nosso desejo, na nossa vontade de produzir frutos. Aí ele fala desta videira, dessa figueira plantada na vinha, que o dono vai para buscar frutos, mas não encontra. E ele diz para o vinhateiro: já faz 3 anos que eu venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Já só que a terra, os antigos diziam, olhava para a terra, que o símbolo da terra é o número 4, né? Os 4 lados, os 4 ângulos da Terra, as 4 estações, etc. Esse homem aqui já tem 3 anos que vem a esta figueira que está aqui plantada nessa terra. E o vinhateiro respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Portanto, junta mais um ano. 3 com mais 1, 4. Não é esse tempo que Deus dá, não é as estações do ano, que é simbolizada pelo número 4. É o símbolo de uma humanidade que agora é enraizada nesta terra, enraizada neste mundo, está recebendo tempo para produzir frutos, para entrar nessa graça de Deus. Então ele diz: dá mais um ano, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. O adubo naquele tempo a gente sabe o que é, não era o esterco que era colocado, e essa é a palavra que vamos encontrar na língua dele. Vou colocar o esterco, não é aquilo que os animais expelem, e aquilo que muitas vezes a gente joga fora, as casca de ovo, isso, aquilo outro, vai ser tudo usado agora para fazer com que esta figueira produza. Nada agora vai ser perdido, vai ser colocado em volta dessa figueira. Ou seja, a gente tem que pegar todas as casquinhas que estão envolvendo a vida da gente e não deixar que nada se perca, ser colocado lá nas nossas raízes. E com isso fazer assim que essa árvore da nossa vida possa dar fruto. Diz o vinhateiro: pode ser que venha dar fruto, se não der, então tu cortarás. A palavra de Deus, portanto, vem aqui hoje lembrando aquilo que nós vamos encontrar na carta de São Tiago. É um convite a ter a paciência. Deus é o agricultor. Jesus um dia falando isso: meu pai é o agricultor e eu sou a videira, vós sois os ramos. O que Deus espera de mim e de você, minha amiga, meu amigo, é que nós demos frutos. E o tempo que Deus nos dá, a paciência de Deus, não é para outra coisa senão para que a gente dê fruto, ou seja, que a gente se converta e que a gente mude, porque essa é a vontade de Deus. Agradeçamos ao Senhor por mais uma semana que tivemos, por mais esse tempo que Ele nos deu para ajudar no processo da nossa transformação e da nossa conversão. Acolhamos a graça e produzamos os frutos que o Senhor deseja de nós. Amém. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém.